primeiro, né, introdução, assim. A planta, né, a gente sabe que ela vai absorver, né, os nutrientes pelos pelos, né? Ela também vai absorver, né, pelas folhas, né? Ela vai fazer lá a respiração, né, pelos estômatos, né? Vai ter, então, a troca de gases, né? Tudo que são importantes, né, para essa planta, né? Ela também vai absorver água. Então, isso é muito importante para se entender, né, a nutrição, né, vegetal. O que são obtidos então da água e do ar? São obtidos o hidrogênio, o oxigênio, o carbono, então que fazem parte, né, que são necessários, né, para o metabolismo, para tudo. Mas o nosso foco da aulinha é sobre os obtidos no solo, que são o que? São os macronutrientes e os micronutrientes, que são o nitrogênio, o potássio, né, o cálcio, o magnésio, o fósforo, o enxofre, o silício. Nos micronutrientes temos o que? O cloro, o ferro, o boro, o magnésio, o sódio, o zinco, o cobre, o níquel, o molibdênio. Então a gente vai ter o que? Macronutrientes, ou seja, que precisam em grande quantidade, e micronutrientes, que precisam em pouca quantidade. Ah, professora, então os macronutrientes são mais importantes? Nem sempre, porque eles vão precisar de mais quantidade. Mas, por exemplo, se o micronutriente falta, que, por exemplo, precisa de pouco, mas não tem nem aquele pouco, aí também vai dar todo um erro na questão lá da planta. Então, precisa dos dois, né? Precisa do macronutriente em grande quantidade e do micronutriente em pouca quantidade, mas é necessário ter esses nutrientes no solo, né, para a planta crescer saudável. E é assim, equilíbrio, né? O excesso também ocasiona distúrbio. Então, o que é? É o equilíbrio, né? Não ter o excesso e nem a falta, né, desses nutrientes no solo. Aqui, outra coisa bem interessante também é que tem os móveis e os imóveis. Ai, como assim, professora? Se o elemento essencial é móvel, seus sintomas de deficiência tendem a aparecer primeiro nas folhas mais velhas, porque ele se move para as folhas mais novas, entendeu? Por isso que eles são móveis. Já se eles são imóveis, eles não vão se mover para as folhas mais novas e os sintomas da deficiência vai aparecer primeiro nas folhas mais novas. Então isso que muda, entendeu? Você já sabe, a folha tá aparecendo o sintoma primeiro na folha mais velha, então é um. Está aparecendo na folha mais nova, então é o imóvel, né? Então isso é importante também saber. Então quais são os móveis, professora? Nitrogênio, potássio, magnésio, fósforo, cloro, sódio, zinco e molibdênio. Nunca sei pronunciar isso, é molibdênio. E os imóveis são quais? O cálcio, o enxofre, o ferro, o boro e o cobre. Então vamos falar um pouquinho agora sobre a deficiência de cada um, né? O que cada falta desse nutriente ocasiona, né, na planta. Então a deficiência de nitrogênio, né? Ela vai o quê? Inibir o crescimento do vegetal, vai causar clorose, né? Que seria esse amarelado, né? Os caules também ficam delgados, meu Deus, e comumente lenhoso. Então isso que vai acarretar, né, a deficiência de nitrogênio. Então, se não fazer, por exemplo, o estudo do solo antes, né, e perceber que está acontecendo essas características nas folhas, pode saber que é uma deficiência de nitrogênio. Por que, professora? Porque vai inibir o crescimento vegetal, vai causar clorose, né? Vai ter caules delgados, né, e lenhosos. Agora, a deficiência de enxofre, né? O que ocasiona, então? Todas as folhas podem se tornar amareladas, né? Que isso é uma coisa comum, assim, da deficiência de nutrientes, as folhas começarem a se tornar amareladas, a gente vai ver isso ao decorrer da aula. Só que muda, por exemplo, o local da folha que começa a ser amarelada, por exemplo, né? A clorose. Também no enxofre vai acontecer a atrofia do crescimento, né?
a deficiência de enxofre. A necrose, né, que vai ocorrer na forma de pontos, igual a gente está vendo ali na imagem, é pontinhos, né? Então já é uma necrose diferente das próximas que a gente vai ver, que também é comum, assim, a falta de algum nutriente ocasionar necrose, mas a gente tem que prestar bem atenção nas características, né? Como que é isso? Se for enxofre, então a necrose vai ser o quê? Ocorre em forma de pontos, né? E ao longo das bordas foliares. Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Agora, né, já é a deficiência de fósforo, né? Ela vai deixar as folhas verdes escuras mal formadas, com pequenas manchas de tecido morto. Como a gente pode ver aqui na imagem, tem pequena mancha de tecido morto, né? E vai ocasionar também a morte das folhas mais velhas. Então, se a gente vê isso, já fala a deficiência do quê? Do fósforo. Agora, a deficiência de silício, né? Essa deficiência de silício é uma coisa assim realmente muito impactante, por conta que as plantas, né, que ficam mais suscetíveis à infecção fúngica, né, ao acamamento, ao tombamento. Então, o silício é muito importante, né? Por que é importante? Porque o silício é depositado principalmente no retículo endoplasmático das paredes celulares e espaços intracelulares, como a sílica, né, amorfa hidratada. Ele também forma complexo com polifenóis e assim serve como alternativa à lignina no reforço das paredes celulares, né? Por isso que se a deficiência de silício vai ocasionar o tombamento, né, das folhas. E também, além disso, o silício pode aliviar a toxicidade de muitos metais pesados. Então, ele vai aliviar essa toxicidade dos metais pesados. E agora o boro, né? O boro, a deficiência vai ocasionar também a coloração amarelada, mas a gente já vê que é diferente, né, do nitrogênio, né? Ela vai se espalhar mais pela folha toda, né, total. Pode causar necrose preta de folhas jovens, né, e gemas terpicais. E o boro, né, desempenha funções no alongamento celular, então é muito importante. E na síntese de ácido nos nucleicos também, respostas hormonais e o funcionamento de membranas, né? Então é muito importante esses nutrientes. Agora o de potássio, né? O potássio ele é muito importante no papel da regulação, né, do potencial osmótico das células vegetais. Ele também ativa muitas enzimas envolvidas na respiração, na fotossíntese. É o primeiro, né? E o primeiro sintoma da deficiência é a clorose, né? Como a gente já fala, meio amarelada. Que evolui numa necrose, né? A gente tá vendo a necrose aqui na imagem, né? Muito espaçada, né? Uma necrose que é uma necrose que se estende, né? Então isso já é diferente também da outra necrose que a gente tinha visto, né? Do boro. E agora, a deficiência de cálcio, né? O cálcio também ele é muito importante, né? A gente sabe que o cálcio é muito importante e são utilizados na síntese de novas paredes celulares, né? O cálcio também é ligado e utilizado no fuso mitótico, né? Durante a divisão celular. E ele também tem um papel mensageiro secundário em várias respostas das plantas, né? E quanto a sinais ambientais, quanto hormonais, né? Então ele também vai se ligar, né, à calmodulina, né, que é uma proteína encontrada no citossol das células vegetais. Calmodulina, né, essa proteína. E a deficiência de cálcio inclui a necrose de várias regiões meristemáticas jovens, né, como as ápices radiculares, né. Pode ser também precedido por uma clorose generalizada, como estamos vendo na imagem, né, bem amarelinha. E uma curvatura para baixo das folhas também ocorre isso. E as folhas jovens também podem aparecer deformadas. Agora, a deficiência de magnésio, né? O magnésio ele também tem um papel muito específico na ativação de enzimas, né? Envolvidas na respiração, na fotossíntese e na síntese de DNA e RNA.
Então a gente vê como ele é muito importante. O magnésio também é parte da estrutura do anel da molécula de clorofila, né? Então ele é muito importante para a planta. E a deficiência vai causar também a clorose, né? Entre as nervuras foliares e as folhas também. E também pode se tornar um pouco brancas, né? Então, em vez daquele aspecto amarelado que a gente já viu nas outras deficiências, também pode aparecer um aspecto mais claro, né? Mais branco, puxado pro branco. Agora, a deficiência de cloro, né? O cloro ele é necessário para as reações de quebra de moléculas, né, de água na fotossíntese. Então, ele é importante, pelas quais o oxigênio é produzido, né? Ele é produzido pelas quebras da molécula de água. Além disso, o cloro pode ser necessário para a divisão celular, tanto em folha quanto em raízes. Então, ele é muito importante. E qual a característica da sua deficiência, né? Vai murchar os ápices foliares. Então, a deficiência de cloro vai murchar os ápices foliares. E é seguida por uma clorose e necrose generalizada. A gente vê que a necrose, olha, tá indo do ápice, né, até o meio da folha aí nessa imagem. Então, é uma necrose generalizada. E a deficiência de manganês, né? O manganês, ele também é muito importante porque ele ativa várias enzimas, né, nas células vegetais. As descarboxilases, a desidroxigenases, envolvidas tanto no ciclo do ácido tricarboxílico, né, o ciclo de Krebs, em particular, né, por isso que são muito importantes, e a função também é muito importante, por causa que ela vai participar da reação fotossintética, né, então ela é muito importante. E a deficiência, né, vai ocasionar o quê? Ocasiona a clorose da internervura, né, associada com o desenvolvimento de pequenas manchas necróticas. Essa clorose ocorre tanto em folhas jovens como nas velhas, isso é importante. E a gente vê que realmente vai ficando tudo bem amarelo, né? Então é a deficiência do manganês. E a deficiência de sódio? A deficiência, né? Uma coisa importante de se falar quando fala da deficiência de sódio é que tem algumas espécies que utilizam rotas, né, que requer da fixação de carbono que requer sódio. Então, nessas plantas é muito importante o sódio, né, porque ele é vital para a regeneração do fosfoenopiruvato. Então, a deficiência vai ocasionar, né, clorose, necrose, ou também pode ocasionar de deixar de florescer, aquela espécie deixa de florescer também. Então depende da espécie, né? E agora a deficiência de ferro, professora? O ferro, né, a gente também sabe que ele é muito importante, né? Porque ele é um componente de muitas enzimas, né, envolvidas nas transferências de elétrons, né, aquelas reações redox. Também é como citrocromos, né? Então eles são bem importantes. Vai ter também sintomas característicos, né, da deficiência, que é a clorose, né, internervura. E também vão aparecer nas folhas mais jovens, né? E também pode se tornar meio branquicento. Então é essa característica. E a deficiência de zinco, né? Muitas enzimas, né, requerem íons zincos para suas atividades, e seus elemento pode ser exigido para a síntese de clorofila, né, em algumas plantas. Você vê como o zinco é importante, apesar de ser um micronutriente, é extremamente importante. A deficiência é caracterizada por uma redução do crescimento internodal, né, e como resultado a planta apresenta um hábito de crescimento rosetado, que a gente vê aí na imagem, no qual as folhas formam um agrupamento circular que se irradia no solo ou perto dele. As folhas podem ser também pequenas e retorcidas, com margens de aparência enrugada. Tais sintomas podem resultar da parede da capacidade, né, de reproduzir quantidade suficiente que auxina ácido indolacético
Em algumas espécies, né, milho, feijão, tudo, as folhas mais velhas podem tornar-se clorofiladas. Agora vamos falar sobre a deficiência de cobre. Tá, cobre, né? A gente sabe que o cobre também é um micronutriente móvel, né? E ele também está associado a enzimas. Então, ele é associado a enzimas plastocianina, qual está envolvida no transporte de elétron, né? Também que fazem reações que dependem da luz, da fotossíntese. E o que ocasiona, né, a deficiência? Ocasiona a necrose e a maior formação das folhas, né, que podem cair prematuramente. E a gente vê aqui, né, que é meio esbranquiçado, né, essa necrose, né. E a deficiência de níquel, né. Níquel, né, vai fazer a deficiência começar a aparecer na necrose do ápice do foliares. Então, a necrose começa nos ápices foliares, né, e vai tomando a folha, né. E por que o níquel é importante, né? A urease é uma enzima que contém o níquel, né? E é importante por conta que ela é gerada durante a fixação de plantas, né? Assim, o solo raramente, né, não vai apresentar deficiências de níquel, pois a quantidade requerida são minúsculas, né, porque é muito pouco. Mas acontece sim de ocorrer essa deficiência. E a deficiência de molibdênio? O que vai ocasionar, né? Vai ocasionar a clorose generalizada, né? E vai também acarretar numa deficiência de nitrogênio. Isso é muito importante. Mas o que o molibdênio e tal são importantes? O molibdênio são componentes de várias enzimas, incluindo o nitrato redutase e a nitrogenase, né? Como eu falei do nitrogênio. A nitrato redutase catalisa a redução do nitrato, a nitrito durante sua assimilação pela célula vegetal. A nitrogenase converte o gás nitrogênio, a amônia, em micro-organismos fixadores de nitrogênios. E o primeiro indicativo de deficiência é a clorose generalizada, né? Agora um resumão, né, sobre o que a gente falou lá da deficiência. A gente vê aqui na imagem, né, à esquerda, uma folha saudável, uma deficiência de fósforo, né? A gente vê que tem o que a necrose, né, ali. A deficiência de potássio, né, que vai ser a clorose também, que vai ser nas bordas foliares, né? A deficiência de nitrogênios, que vai ser na nervura, né, ali a coloração amarelada. A deficiência de magnésio, né, que já vai ser mais esparramada a clorose. Os sinais de seca, que faz a folha murchar, né. Aí tem a doença ferrugem também. E embaixo a gente tem os sinais de utilização de químicos, né, que vai haver queimadura nas folhas. Embaixo dessa imagem a gente vê, né, a primeira folha sem clorose, né, a segunda na B, né, imagem, a deficiência de nitrogênio, na imagem C a deficiência de fósforo, na imagem D a deficiência de potássio, na imagem C a deficiência de cálcio, na imagem E, a professora não enxerga muito bem, na imagem F a deficiência de magnésio, na imagem G a deficiência de enxofre, né. Aqui também do lado a gente tem um desenho bem bonitinho, né, deficiência de manganês, magnésio, né, molibdênio, que tá bem assim um resumão para vocês lembrarem. Agora, né, como que trata as deficiências nutricionais, professora?
Deficiências nutricionais são tratadas, né, com adição de adubo, né, fertilizantes químicos, fertilizantes orgânicos, né, tratamento do solo, porque precisa tratar o pH daquele solo também, porque vai afetar a disponibilidade de nutrientes, né. Muitas vezes fazem a adição de calcário, né, que pode aumentar o pH do solo, ou a adição de enxofre, né, elementar, que pode abaixar o pH do solo alcalino, né. Então tem tudo isso, então tem que estudar o solo, tem que monitorar para, né, ter um bom plantio, né. Outra coisa bem interessante, né, disso é que alguns nutrientes eles podem ser absorvidos pelas folhas, então não é só pela raiz, né. E às vezes eles fazem isso quando, por exemplo, uma plantação está em muito risco de acabar assim, né. Aí eles aplicam isso porque na folha a absorção é mais rápida, né, de nutrientes. Só que pode também gerar outras coisas, pode, se não for aplicado diretamente, pode gerar queimado, né, queimar as folhas. Tem que ser bem anoitecendo, né, para conseguir aplicar. Tem que ser também envolvidos de surfactantes, né, esses nutrientes para conseguir com a tensão superficial, né, conseguir meio que entre aspas grudar na folha e ela para ser absorvido, né. Então tem que assim tomar o cuidado com isso, mas também é uma forma muito eficaz, né, de nutrir rapidamente uma plantação. Como que eu estava falando, o solo é muito importante. A gente fala de plantação, a gente tem que falar de solo, e muitas vezes ele é meio esquecido. O solo, ele é um substrato muito complexo, né, quimicamente, fisicamente, biologicamente. Ele vai ser heterogêneo, porque ele vai apresentar fase sólida, né, que fornece um reservatório de potássio, cálcio, né, compostos orgânicos. Vai apresentar uma fase líquida, né, que apresenta da água, né, oxigênio, dióxido de carbono e nitrogênios, né. Então, e vai também apresentar a fase gasosa, né, que com areia arenosa, né, vai apresentar Então, é muito importante saber disso, né. Outra coisa também, como eu falei, que tem que ser balanceado, né. Não pode ter minerais faltando, né, nutrientes e nem em excesso, porque senão isso ocasiona também problemas no plantio, né. O pH do solo também tem que ser um pH controlado, né. Um pH que favorece o crescimento daquela planta, pH que também vai ter os micróbios, né, ali, porque dependendo do pH não tem. Então né, que favorece o crescimento radicular, né, que é muito importante, né. Então é um conjunto assim de fatores que precisam ser trabalhados e cuidados, né, para manter uma planta boa, uma planta bonita, para manter uma planta que se desenvolva bem. Então, é isso nossa aula, espero que tenham gostado. Tchau, tchau, gente.